Olá, boa noite. Polícia Civil investiga roubo de camisas em loja oficial do Motoclube na capital. Criança de 2 anos é morta pelo próprio pai em zona rural do interior do estado. Semana de execução penal encerrada com lançamento de cartilha destinada a presos. E ainda, Justiça Eleitoral inicia carga e lacre das urnas para as eleições do segundo turno. A Polícia Civil está investigando o arrombamento que ocorreu hoje de madrugada na loja oficial do Motoclube, localizada na Avenida Beira-Mar, em São Luís. Os detalhes com o repórter Ciro Mineiro. Esse caso foi registrado no 1º Distrito Policial, que fica localizado no centro de São Luís. Por telefone, uma funcionária da loja oficial do Motoclube informou ao jornalismo da TV Difusora que o prejuízo ainda está sendo contabilizado, mas que já é possível confirmar o furto de pelo menos 6 jogos de camisas oficiais. Em nota, por meio de uma rede social, o time informou aos torcedores que as camisas estavam guardadas e que seriam utilizadas nas partidas oficiais do Moto. Não foram levados itens que estavam expostos na loja e nem camisas dos manequins. Os criminosos arrombaram a loja e foram direto nas caixas das camisas, que estavam guardadas em um depósito que fica nos fundos da loja. Ciro Mineiro, para o Jornal da Difusora. Na zona rural do município de Bequimão, no norte maranhense, uma criança de 2 anos foi morta hoje pelo próprio pai. Por telefone, o delegado regional de Pinheiro, Oséias Cavalcante, falou sobre o caso ao Jornal da Difusora. Acompanhe. José Raimundo Rodrigues Aguiar, de 25 anos de idade, foi encontrado escondido em um matagal e apresentava um corte no pescoço decorrente de uma tentativa de suicídio. O autor desse bárbaro crime foi conduzido ao Hospital Municipal de Pinheiro, onde está sendo submetido a um procedimento cirúrgico, mas o seu estado de saúde é gravíssimo. Está sendo lavrado na 5ª Delegacia Regional de Pinheiro o devido auto de prisão em flagrante. E uma cartilha tem ajudado encarcerados a entenderem sobre os direitos e deveres durante o cumprimento da pena. O material, criado em 2011, teve a nova edição lançada durante a 7ª Semana Maranhense de Execução Penal. É a 2ª edição da cartilha da execução penal. Nela, de maneira resumida e em uma linguagem didática, os encarcerados poderão aprender sobre itens essenciais da situação em que eles estão, direitos e deveres de uma parcela cada vez maior da população. Essa cartilha ela detalha uma série de direitos e deveres, dos internos. E também dá uma série de orientações, como eles devem proceder ao cumprimento da sua pena. Esclarece também aqueles requisitos, aquelas condições que eles devem cumprir para, por exemplo, ter acesso a uma progressão de regime, a um livramento condicional, a uma prisão domiciliar, a uma saída temporária. Traz esclarecimentos para elas também da questão de pedidos que podem ser formulados em favor delas, como revogação de prisão preventiva, prisão domiciliar, liberdade provisória, habeas corpus, e explica mais ou menos como é o trâmite desses pedidos. O lançamento aconteceu no encerramento da 7ª Semana de Execução Penal. O corregedor-geral do Departamento Penitenciário Nacional falou sobre as atividades da Defensoria Sem Fronteiras, um projeto que leva um grupo de defensores públicos voluntários a estados com crise no sistema penitenciário. Em 2014, eles atuaram no antigo complexo penitenciário de Pedrinhas. Ele surge no momento já com instauração da CPI do sistema carcerário, que se deu em 2009, já em vista dos graves problemas que passavam o Brasil naquela época. Em 2014, aqui na crise de Pedrinhas, que foi ali por volta de outubro de 2013 também, então no início de 2014 tivemos essa atividade aqui no Complexo de Pedrinhas. Os impactos do trabalho se manifestam a curto, médio e longo prazo. A partir de 2014, nós entramos aqui no estado do Maranhão numa caminhada de melhora. E por que isso se deu?
porque as instituições se reuniram juntas para discutir um problema que é de todos. Atualmente, 50% dos internos dos presídios maranhenses ainda não foram julgados. Isso é causado por um conjunto de fatores. Um dos pontos dessa questão da quantidade de presos provisórios é a transferência de uma parte desses presos do interior do estado para a capital. Quando o interno está aqui e o processo está lá no interior do estado, com marca distante, dificulta até a realização das audiências, né? E tudo tem que ser por carta precatória, né? Para a intimação desse interno, com relação aos andamentos do processo. Então, traz uma série de obstáculos. E daqui a pouco, Justiça Eleitoral inicia carga e lacre das urnas para as eleições do segundo turno. E ainda entregue novo posto de registro civil de nascimento no Maranhão. As zonas eleitorais de São Luís já começaram a realizar as audiências de carga e lacre das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições do segundo turno. Na tela das urnas que já foram carregadas e lacradas, a mensagem já aparece. A partir de agora, elas só vão funcionar no dia das eleições. Nesta manhã, 332 urnas que serão utilizadas nas regiões do centro e Itaquibacanga, na capital, foram carregadas e lacradas. Cada cartório eleitoral tem uma manhã para realizar o processo. A carga é a inserção de uma memória de resultado como essa para levar até uma informação de que é segundo turno e que são somente 2 candidatos. E o lacre é a adesivação dos compartimentos da urna para demonstrar que não houve devassa nos dispositivos internos. 4.535.492 eleitores estão aptos a votar no Maranhão. Mesmo quem não participou do primeiro turno pode votar normalmente no segundo. No dia destinado a decidir quem será o novo presidente do Brasil, 19.752 urnas serão utilizadas no estado. Esse trabalho hoje é amplamente público, né? Com 48 horas de antecedência, os partidos, coligações foram notificados a estarem presentes e acompanhar todo o processo. Além disso, uma urna é escolhida para a auditoria, vai ser simulada a votação real nela. Então todo mundo tem a possibilidade de acompanhar com lisura o que está acontecendo aqui. Depois disso, elas são guardadas e só na próxima sexta-feira serão colocadas nos caminhões e no sábado transportadas para os locais de votação. Foi inaugurada hoje, na capital, mais uma unidade de registro civil. Os postos instalados nos hospitais funcionam como tipo de cartório. A ação de iniciativa da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular pretende reduzir o subregistro no estado. A 24ª unidade foi inaugurada na maternidade Nossa Senhora da Penha, que fica no bairro do Anjo da Guarda. No local ocorrem por mês entre 140 e 160 partos, uma facilidade a mais para os pais que a partir de agora já sairão com os filhos devidamente registrados. Vão se tornar cidadãos, para não ter mais essa dificuldade. O bebê que nascer de manhã, logo após 2 horas de relógio, já vai ser registrado, já vai sair daqui com o registro dele e já com o número do CPF também. Micael tem apenas 5 dias de nascido. A mãe dele, a Miriam, sabe da importância do registro civil, que garante, acima de tudo, cidadania. No hospital, para tirar o cartão do SUS, isso é muito importante. Qualquer coisa que acontecer, sem um registro do SUS, o cartão do SUS quer dizer, não consegue. Além do Micael, outros 7 recém-nascidos receberam um registro civil nesta sexta-feira. A ação é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, que pretende reduzir ao máximo o subregistro no Maranhão. Sem certidão de nascimento, as pessoas não têm acesso a direitos básicos. E, lamentavelmente, no Maranhão tem muita criança sem a certidão de nascimento e, desse modo, sem acesso aos direitos fundamentais. Por isso, o governo do Estado, junto com a Corregedoria de Justiça, desenvolve uma campanha permanente de combate ao subregistro, ou seja, essa ausência da certidão de nascimento, e nós temos feito de 2 modos, através de mutirões nos locais mais distantes do Estado e, ao mesmo tempo, da criação de uma rede de posto de registro civil em cada hospital, em cada maternidade, que realiza pelo menos 300 partos por ano, a exemplo desta que nós estamos realizando hoje. Em relação ao subregistro, as estatísticas no Maranhão ainda são bastante preocupantes. Estima-se que cerca de 20% da população no estado
não possuem o registro civil de nascimento. A gente fez uma parceria com o Viva para que a gente possa utilizar a estrutura deles e expandir para todo o estado. A gente está trabalhando o mapeamento dessas comunidades com maior incidência de pessoas sem registro civil para a gente poder começar a trabalhar esses mutirões. E daqui a pouco, homens do Ciência em Show participam da Semana de Ciência e Tecnologia na capital. E ao vivo, a apresentação de 20 companhias de dança no palco do Teatro Arthur Azevedo. Segue até amanhã a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Maranhão. O repórter Fábio Cabral foi conferir de perto as oficinas e pôde ver um verdadeiro show de ciência. É ciência para tudo quanto é lado. Do experimento criado para estudar a eletricidade até o termômetro de antigamente que cabia na palma da mão. Tudo é novidade para os visitantes. Mas a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia não é feita apenas de exposição de inventos. Na Arena Robótica, alunos aprendem a construir e programar o próprio robô. A Suelen e as amigas vieram de Ribamar participar do desafio. A gente começou na quarta-feira o projeto tipo um curso robótico. Está sendo maravilhoso, principalmente num trabalho em grupo, né? A gente teve novas experiências, novidades, estão aprendendo a montar cada vez mais. Neste outro espaço, jovens participam de uma maratona de programação. O desafio deles, pensar novas soluções para velhos problemas que existem na cidade. Vários eixos da nossa cidade para resolver, tem a segurança, educação, turismo, logística, mobilidade, entre outros. E eles vão estar aqui recebendo toda uma metodologia para desenvolver essas soluções em um ambiente imersivo. Então eles vão ter 48 horas para desenvolver tudo isso. E o que é legal é que as equipes são complementares, então cada um vai ter um papel bem importante no desenvolvimento dessas soluções. O grupo do Matheus elaborou uma proposta para a educação. Os alunos, por meio da gamificação, ou seja, de games, eles vão conseguir gerar dados para que a escola, o gestor da escola, consiga ter mais acesso às dificuldades de cada aluno. Ou seja, a gente está focando no ensino personalizado, porque tudo que é personalizado se torna melhor para o aprendizado do aluno. Assim como abordando as dificuldades que ele tem, como alunos hiperativos, com síndrome de Down, enfim, dentre outras doenças. Nessa sala acontece uma mostra científica que reúne 36 trabalhos produzidos por estudantes e apresentados ao público. Pelo menos 16 deles serão premiados até o fim da semana. A Thalia e os amigos criaram um laboratório alternativo que pode ser adotado por qualquer escola. Acreditamos que a nossa realidade é que no ensino médio os alunos não têm a opção prática de lidar com esse tipo de coisa. E um laboratório todo estruturado tem um custo-benefício bastante caro. Nós montamos 3 experimentos, que vêm a ser a destilação, a serpente de faraó e a centrífuga, com simples R$25. Sendo que um laboratório todo trabalhado são R$700. Então é uma opção para que a equipe escolar possa demonstrar que os alunos são capazes de produzir seu próprio material para que possamos estudar. Quem não quis realizar experimentos ou andar pelos estandes pôde acompanhar um show de ciência. Ou melhor, assistir ao Ciência em Show, grupo que apresenta de forma divertida e descomplicada os segredos de cada experimento. A gente divulga a ciência, fala desse tema e a gente acredita que a ciência ela é uma forma da pessoa ter autonomia cidadã, porque ela olha, ela entende o mundo, ela entende as tecnologias, ela consegue perceber como que ela pode interagir de maneira interessante. A Rosinês viajou 79 quilômetros para participar da semana, assistiu ao show e vai voltar para Santa Rita cheia de conhecimento. A ciência pode ser uma coisa que pode mudar a vida da gente. É uma coisa que a gente nunca viu. Por exemplo, estou vendo pela primeira vez. A gente pode ver que a ciência é uma coisa muito importante, né? E falando agora da 12ª Semana Maranhense de Dança, cerca de 20 grupos e companhias se apresentam hoje à noite no palco do Teatro Arthur Azevedo. Vamos para lá falar ao vivo com o repórter Jairon Martins. Boa noite, Jairon.
Olá, boa noite, Laine, boa noite a todos que nos assistem. A 12ª Semana Maranhense de Dança continua levando espetáculos gratuitos para praças e teatros da cidade, sempre com casa cheia, exatamente como está agora aqui no Teatro Arthur Azevedo. Por aqui já se apresentaram grupos de dança contemporânea, de balé clássico, dança afro e até street dance. Agora se apresenta no palco o grupo Arte Educação, dirigido pelo coreógrafo e diretor Leônidas Portela. A gente vai acompanhar um pedacinho agora. E se você que está em casa assistindo não teve como comparecer aqui ao Teatro Arthur Azevedo, é válido ressaltar que a programação continua lá na Praça Nauro Machado, aqui no Centro Histórico de São Luís. Ainda dá tempo, é a partir de 8h30. E amanhã, a partir das 8h30 da manhã, começa a apresentação de vários ritmos lá na Avenida Litorânea, sempre com muita programação diversificada para todas as idades. Eu volto com você, Laine. Obrigada, Jairo. Um bom trabalho para você e ótimo final de semana. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã.